Oi, no nosso terceiro módulo, a gente vai falar sobre as vacinas de imunocomplexo natural. Mas o que é uma vacina de imunocomplexo natural? Para entender uma vacina de imunocomplexo natural, a gente precisa entender como é uma vacina de imunocomplexo convencional e como essas vacinas são produzidas. Uma vacina de imunocomplexo, dessas convencionais, é constituída por um antígeno vacinal, que é um vírus, recoberto pelo anticorpo produzido em laboratório. Essa ligação entre o vírus, e esse anticorpo produzido em laboratório é uma ligação do tipo covalente. Isso quer dizer que as 2 moléculas compartilham o mesmo par de íon, e isso faz com que a molécula não seja quebrada, então são ligações não reversíveis. Quando a gente fala de uma ligação não reversível em complexo antígeno-anticorpo, isso quer dizer que o vírus ele não consegue se libertar desse complexo antes da total denaturação dos anticorpos maternos, que vai acontecer aí em torno de 15 a 18 dias. Outra informação importante quando a gente fala em vacinas de imunocomplexo convencional é o balanço entre a quantidade de antígeno e a quantidade de anticorpo. A proporção entre esses 2 componentes é que vai promover a estabilidade desse complexo. Lembra que uma vacina, ela precisa ser liofilizada, ela precisa ser reconstituída, injetada na ave, e essa ligação precisa ser estável o suficiente para se manter durante todo esse processo. Essa ligação estável, ela tende a ser não tão precisa quanto a ligação natural, porque a gente faz isso a nível de laboratório, e pode acontecer um excesso de antígeno ou um excesso de anticorpo, e aí essa proporção entre antígeno e anticorpo não ser ideal. Quando a gente coloca esse complexo na ave, lá no pintinho, e a ave já tem uma quantidade de anticorpo materno, esse anticorpo materno acaba se sobrepondo ao anticorpo vacinal. E isso faz com que a situação na ave acabe sendo uma situação com excesso de anticorpo, quando as aves têm um nível de anticorpo mais alto, lógico, né? Ah, já uma vacina de imunocomplexo natural, ela é composta por um vírus simples. É uma vacina que não é recoberta por um anticorpo, ela é uma vacina de vírus simples, mas esse vírus, ele tem a capacidade natural de formar um imunocomplexo com o anticorpo da ave, né, com o anticorpo que está lá presente no pintinho. Depois de formado esse anticorpo, ele segue para as células dendríticas e ele vai agir exatamente como uma vacina de imunocomplexo, né? Com um detalhe, ele vai ter um tipo de ligação diferente, a gente vai falar disso lá na frente, né. E o que é que isso significa? O que é que essa ligação natural significa? Quando a gente fala em ligação natural, são ligações do tipo não covalentes, né, são ligações onde essas moléculas não compartilham o mesmo par de íons e elas são reversíveis, elas podem ser quebradas. Isso quer dizer que o vírus consegue se libertar desse imunocomplexo, quando os níveis dos anticorpos baixam, sem precisar esperar a completa denaturação desses anticorpos. Outra coisa é o balanço entre o antígeno e o anticorpo. Como o vírus vai utilizar o próprio anticorpo presente no pintinho, essa ligação vai ser natural e o balanço entre os 2 componentes do complexo também vai ser natural. Isso acaba favorecendo o equilíbrio entre as quantidades de antígeno e anticorpo. Tudo isso faz com que a gente tenha 4 dias de antecedência quando a gente compara as vacinas de imunocomplexo às vacinas de imunocomplexo natural. A gente tem uma antecipação da resposta imunológica em até 4 dias, quando a gente compara as vacinas de imunocomplexo natural e as vacinas de imunocomplexo convencional. E agora a gente vai partir para mais uma rodada de atividades.